glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Nós vamos iniciar mais uma matéria abençoada, uma matéria poderosa e uma matéria extremamente necessária para os dias de hoje, né? Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Precisamos aí conhecer a nossa autoridade espiritual. Nós já tivemos uma matéria que se chamava Autoridade no Nome de Jesus e também já tivemos uma matéria chamada Realidades da Nova Criação, para você saber quem realmente você é em Cristo Jesus. Mas agora a gente quer falar um pouquinho mais acerca de autoridade. Por quê? Nós estamos vendo o reino de Deus sendo estabelecido. O reino funciona por princípios. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus que cumpre, que obedece aí o que ele estabeleceu como regra, o que ele estabeleceu como princípios do reino, né? Ele próprio colocou, estabeleceu o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, nós temos que entender que o reino de Deus funciona por princípios. Não adianta nós querermos fazer coisas certas, mas com os princípios ou a motivação errada. Não funciona, né? Então, no primeiro ano a gente teve uma matéria chamada Pedras Fundamentais, e na Pedras Fundamentais 1 nós estivemos estudando sobre o fundamento de arrependimento de obras mortas. O que era obras mortas? Fazer a coisa certa com a motivação errada, né? Fazer a coisa certa com motivações aí escusas à verdade e aos princípios do reino de Deus. E aí nós tivemos aí já no começo desse ano uma matéria tremenda chamada aí Temor do Senhor, ou seja, precisamos resgatar a ordem para que o princípio, para que a glória venha. Precisamos resgatar a ordem justamente para que o temor seja resgatado. E a hora que a ordem é resgatada, a hora que o temor é resgatado, na verdade nós vemos aí a manifestação da glória de Deus e junto com a manifestação da glória, o juízo imediato, né? Então, uma matéria completa a outra, né? Uma matéria vai combinando com a outra aí. Por exemplo, nós tivemos então fundamentos, pedras fundamentais 1, arrependimento de obras mortas, realidades da nova criação, autoridade no nome de Jesus e temor do Senhor, e agora autoridade espiritual, autoridade do crente, autoridade espiritual. Muitos perderam o temor e por terem perdido o temor, estão passando aí alguns faróis vermelhos, né? Alguns faróis vermelhos espirituais, estão aí trocando os pés pelas mãos, né? E a Bíblia traz alguns exemplos acerca disso. A gente vai falar um pouquinho acerca da situação de Saul, né? Vamos observar aí toda essa questão. Não é o fato de ele ser rei que lhe dava autoridade de poder exercer sacerdócio, de exercer aí as coisas sacerdotais. Ele perdeu o temor e colocou os pés aí pelas mãos ou os bois na frente dos carros, né? Aí a gente vê os carros na frente dos bois, né? Então, a submissão e obediência são princípios do reino de Deus. E esses princípios de submissão e obediência são inegociáveis. Deus te dá o direito de escolha, Deus te dá o livre-arbítrio, o poder de decisão. Mas se você quer entrar no reino e participar do reino de Deus, você tem que cumprir aí os princípios do reino, né? Então, submissão e obediência são princípios do reino de Deus inegociáveis, porque de nada nos adianta fazermos a coisa certa, mas tendo desrespeitado princípios de Deus ou se submetendo aí a autoridades espirituais, não funciona, né? A cobertura espiritual não funciona assim. Vamos falar um pouquinho acerca também da cobertura, do manto espiritual, que é um assunto muito importante em todo o contexto bíblico, né? A autoridade espiritual vem justamente quando você se alinha, vem justamente quando você se identifica com a visão, quando você realmente se identifica com aquilo que Deus quer fazer através da vida de uma pessoa, de uma unção, de um ministério. Então, se diante de Deus estivermos em rebelião, não adianta, não serve, ele não recebe nosso culto,
culto, não recebe nosso louvor, não recebe a nossa adoração se quebrarmos princípios de submissão, se estivermos em rebelião. Além de gerarmos frutos de rebeldia, que já vai ter uma consequência terrível para toda linhagem, toda descendência e hereditariedade, ainda vamos ser reprovados por Deus. Então, nessa matéria, nós vamos estar aprendendo os princípios fundamentais para resgatarmos a ordem de Deus, para que a glória de Deus venha sobre nós, né? Se durante a matéria o Espírito do Senhor tocar em seu coração, testificando que você quebrou algum princípio sem saber, sem conhecimento, algum princípio fundamental, arrepende-se, né? Arrependa-se, confesse o seu pecado, quebrante-se, mude de atitude e clame pela misericórdia, pela graça, pela presença do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você se encontra ali em 1 de Samuel. Vamos comentar um pouquinho agora sobre a situação de Saul, sobre a situação do profeta Samuel, o rei Saul, mas depois a gente vai voltar nesse texto novamente. Vamos voltar aqui. Por quê? Primeiro, Saul, ele não saiu pisando duro e nem se recusou a fazer o que lhe foi falado, né? A princípio, ele atendeu, ele obedeceu, ele matou dezenas de milhares de pessoas e poupou algumas, poupou o que lhe convinha, poupou o que lhe agradava, poupou o que lhe interessava, né? Matou diversos, milhares de animais, menos os que ele queria para si, né? Então, nós podemos até dizer, talvez Saul tenha feito 99% do que foi ordenado por Deus, mas esse 1% que faltou foi o suficiente para ver como rebelião e desobediência. Deus chamou a sua desobediência de completa insubmissão, de completa rebelião. Então acompanha comigo a leitura de 1 de Samuel, capítulo 15. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Ou seja, ele na verdade estava fazendo cumprir uma palavra profética que Josué tinha dito, que o Senhor iria exterminar os amaleques da história da humanidade. Então ele estava fazendo cumprir, ele estava tendo essa oportunidade de cumprir uma profecia que Josué fez na conquista da terra de Canaã há séculos antes dele. E aí observa, verso 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às de segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Pouparam o que lhe convinha, pouparam o que lhe agradava, pouparam o que eles queriam e não obedeceram à ordem do Senhor. Deus manda Samuel repreender a Saul.
Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ainda mente, ainda quer se justificar. Então disse o profeta Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é esse que ouço nos meus ouvidos? E que mugido de vaca é esse que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Por que, pois, não te destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tens porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós vamos ler até aqui, e na verdade depois nós vamos voltar a esse texto, vamos voltar à continuação do texto. Mas só aqui já dá para a gente ver que Saul, na verdade, quis se justificar, quis dizer que tinha cumprido a ordem do Senhor, dizendo que matou algumas dezenas de milhares de pessoas, algumas dezenas de milhares de animais, mas poupou alguns. Hoje nós diríamos, ele fez quase tudo certo, né? Está tudo certo. Muitas pessoas diriam: não, mas ele se esforçou, ele fez o que o Deus pediu, foi um bom esforço. Nós temos que entender que obediência parcial é desobediência. Obedecer parcialmente a palavra de Deus é como desobedecer. E muitas pessoas podem até defender Saul, destacando: não, afinal de contas ele fez quase tudo certo. Vamos dar crédito pelo que ele fez, para que dimensionar o que ele não fez? Por que destacar apenas algumas poucas coisas que ele não fez? E aqui está um segredo espiritual muito sério. Com Deus, ou você fez ou você não fez. O quase fez, para Deus, é reconhecido como não. Então, não adianta você falar: olha tudo que Saul fez. Ah, não sejamos tão duro com Saul. Não. Deus não aceita. Obediência parcial é desobediência. Ele teve a oportunidade de perpetuar o seu reino, ele teve a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel, ele teve a oportunidade de, através dele, vir o Messias, da linhagem dele, mas, na verdade, o seu coração não foi agradável diante do Senhor. Aos olhos de Deus, a obediência parcial ou a obediência seletiva é igual rebelião, e rebelião é pecado de feitiçaria. Rebelião contra a autoridade, rebelião contra a palavra de Deus, rebelião contra a palavra profética, é a evidência da falta de temor, é a evidência de que não teme a Deus e está apenas interessado em que ele pode fazer, o que ele pode dar. Então nós temos que entender
a autoridade espiritual são coisas muito importantes e pontuais. Se quisermos ter a bênção de Deus e a aprovação de Deus, nós precisamos tomar cuidado com a questão de submissão à autoridade, entendendo que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então, em primeiro lugar, reconheça a sua autoridade espiritual. Enquanto o espírito de intimidação conseguir terreno, o espírito do Senhor não pode agir. Enquanto o espírito de manipulação estiver atuando, o espírito de Deus não tem liberdade de atuar. Agora, quando você repreende, resiste o espírito de intimidação, o espírito de manipulação, então aí você pode esperar que o Espírito do Senhor irá revelar grandes coisas. Pode esperar que o Espírito do Senhor irá te dar direções, estratégias. E enquanto esse espírito age, ele vai trazer conflito. Enquanto esse espírito, na verdade, de intimidação, manipulação, rebelião estiver atuando, ele traz conflito ministerial, ele traz confusão, ele traz depressão, ele traz incredulidade, falta de fé e traz até o engano. Então você pode arrancar todos os frutos de uma árvore, mas se você não mudar a semente, se você não trocar a raiz, não cuidar da raiz, não adianta, ela vai nascer fruto de novo de rebeldia, vai nascer fruto de acordo com a raiz. Então, se não tirar a árvore de uma vez por todas e arrancar a raiz da iniquidade, ela sempre vai dar frutos de iniquidade. Você pode até arrancar uma safra, você pode até arrancar aí os frutos de uma árvore, mas quando a raiz está intacta e está preservada, passando um período, a nova safra vem e fatalmente nascerão frutos de rebelião novamente. Então você tem que cortar o mal pela raiz. Se você não usar a autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tomar essa autoridade de ti e alguém vai usar contra ti. Isso é muito sério. As pessoas que foram estabelecidas por Deus como autoridade, se elas não usam a autoridade de Deus, alguém usurpa e usa contra a pessoa. Alguém usurpa a autoridade que foi delegada e vai usar contra aquele que tinha autoridade delegada. Por isso que nós temos que caminhar em princípios de autoridade. Quando falamos em questão de autoridade espiritual, nós temos dois prismas. Primeiro, aquele que tem que exercer a autoridade e aquele que tem que se submeter. Agora, todo aquele que se submete, todo aquele que exerce a autoridade tem que se submeter a uma autoridade estabelecida por Deus. Então, na verdade, nós devemos perceber, devemos estar atentos a essa situação, perceber que o reino de Deus é um reino estruturado por posições de autoridade. Quanto maior a posição, maior é a influência e a autoridade. Satanás insistentemente tentará roubar a sua autoridade para tentar introduzir o pecado na sua vida. Vamos observar, por exemplo, o reinado de Davi, né? Deixa Saul aqui na prateleira, a gente vai voltar a falar de Saul, mas vamos observar o reinado de Davi, que deu ocasião aos inimigos de Deus. Segundo Samuel, capítulo 8, vamos estar observando a partir do versículo 13 em diante. Segundo Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 13 em diante, nos diz assim: Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Nós observamos aqui que o reino estava forte e seguro sob a liderança de Davi. Deus abençoara Davi com vários filhos e filhas, então ele tomou para si algo que Deus não lhe dera.
Ele tomou para si algo que quebrava os princípios de Deus. Ele cobiçou a mulher do próximo, ele adulterou com Batseba e ainda tramou aí a morte do marido de Batseba, Urias. Ela engravidou e, para complicar ainda mais as coisas, seu marido estava fora de casa. Seu marido na guerra, seu marido fora de casa, defendendo o reino de Davi, defendendo o reinado de Davi. Davi mandou buscar o marido de Batseba com a expectativa de que ele se deitasse com a esposa, com a expectativa de que pudesse justificar o seu erro, o seu pecado, não havia exame de DNA. Ele só se esqueceu que ele era ruivo e a criança nasceu totalmente ruiva. Mas ele mandou buscar, né? Olha a articulação humana, olha os planos humanos. Urias, esperando encorajá-lo para dormir junto com a esposa e dizer não, engravidou naquela vez que ele veio da guerra. Mas Urias era fiel a Davi, fiel aos amigos de combate e aparentemente, na verdade, ele achou que daria certo esse plano, mas Urias, em devoção a Davi e a seu reino, não desfrutou da intimidade com sua esposa, já que seus companheiros estavam em combate, ele dormiu na porta e não entrou para dormir com sua esposa. Davi viu que o plano para cobrir o seu pecado não estava funcionando. Ele sabia que seria somente uma questão de tempo antes que Urias descobrisse que a sua esposa estava grávida. Então, fatalmente, ele tinha que agir depressa aos olhos humanos. Fatalmente, todos saberiam que o pai da criança era Davi. Assim, o rei planejou então entregar nas mãos do próprio Urias a carta que o mataria. Entregar nas mãos do próprio Urias, enviando ele de volta para o combate. E na carta que ele levou nas suas mãos, porque ele confiava em Urias, ele sabia que ele não ia ler a carta, ele sabia que ele não ia quebrar o selo, ele sabia que ele iria entregar na mão do comandante. E aí então, naquela própria carta, ele põe a sentença de morte. Urias foi colocado na frente da batalha, no momento em que a batalha estava bem violenta e os demais, a retaguarda recuou para deixá-lo morrer. Então, quando ele estava cercado pelo inimigo, aqueles que lutavam ao seu lado receberam a ordem de deixá-lo sozinho. E o texto nos diz que Urias caiu, entre aspas, pelas mãos do inimigo. Um plano que aos olhos dos homens, ninguém vai descobrir. Mas diante de Deus nada está oculto. Um único ato de adultério praticado por Davi, uma autoridade, levou a uma derrocada sem precedentes. Levou ao engano, levou à mentira, levou ao assassinato. E, passado o tempo, Deus envia o profeta Natã até o palácio para expor e confrontar o pecado de Davi na cara. Então, Davi confessou: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Mas pecado perdoado não significa que não tenha consequências. Então vamos lá para 2 de Samuel, capítulo 11. Nós vamos observar toda essa história que eu resumi aqui, mas vamos lê-la agora. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. O terraço de Davi era o terraço da sedução. O terraço que era o momento que era para ele estar na guerra, ele estava em casa. Ao invés de ir para a guerra, olha só o pecado premeditado, tudo articulado. Ele manda todo mundo para a guerra para ficar ali já propício para que ele pudesse, então, convidar essa mulher para se deitar com ele.
Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e o mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. E então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás deles, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa? Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes tu à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos, os servos de meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de quem morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e foi-lhe por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tramou a morte, tramou todo um plano para que parecesse que fosse um acidente natural. Ele morreu na guerra, mas no interior sabia que isso não era fato. Na verdade, até o próprio Joabe sabia as intenções e que algo tinha acontecido no palácio para um pedido tão estranho como esse, de um servo tão fiel como Urias. Capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre.
O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou de se tornar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E então Natã foi para a sua casa. Que situação triste, que situação alarmante para acontecer na família do monarca, o grande rei Davi. Uma situação de um pecado, de um adultério que culminou numa consequência tão avassaladora na linhagem, na vida de Davi. O texto nos diz que Davi se arrependeu e foi perdoado. Agora, não podemos negar a sabedoria do profeta Natã. Primeiro, Natã chega com uma historinha, e uma historinha que toca o coração de Davi, porque quando ele começa a falar de cordeiro, de ovelha, Davi é transportado à infância. Davi deve ter se imaginado ele com uma cordeirinha, acariciando, colocando para dormir. Davi deve ter se lembrado do que ele fazia com as ovelhas de seu pai. Ele tocou na alma, ele tocou no cerne, ele tocou no coração, no íntimo de Davi. Ganhou a atenção de Davi com a historinha que ele traz, e de repente ele diz: que farão com este homem? Davi se levanta e sentencia e diz: esse homem deve morrer e restituir 4 vezes mais. Este homem és tu. E ali então Deus revela tudo o que ele tinha feito em oculto. Todo pecado, iniquidade, transgressão. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25 e 26, nos diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Nós vemos aqui que um pecado confessado é um pecado perdoado. Agora, o profeta confronta, e Natã alertou a Davi: posto que isto deste motivo a que blasfemem os inimigos do Senhor, o teu filho que te nasceu morrerá. Davi fora perdoado, mas ele tornou a sua vida e a sua família vulnerável aos inimigos de Deus. Não somente os inimigos naturais, mas os inimigos espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Que situação
triste. Os inimigos espirituais aos quais Davi ficou vulnerável traz agora consequências geracionais na linhagem de Davi. Sua família, a nação de Israel sofreram grandemente. O primeiro filho de Davi, com Batseba, morreu. O filho mais velho de Davi, Aminon, que seria o herdeiro do trono, estuprou a meia-irmã Tamar. E Absalão, o irmão de Tamar, filho de Davi também, quis vingar-se e partiu para cima dos irmãos e mata Aminon, o meio-irmão. Absalão incitou o coração de muitos homens contra Israel e contra o pai Davi, e usurpou e tomou o trono, uma autoridade usurpada. Que confusão de rebelião, que preço alto, que consequência terrível. Sem contar que Absalão coabitou com as mulheres de seu pai, com as concubinas de seu pai, e avisou aos homens de Israel para perseguirem e matarem a Davi. Uma situação assustadora no trono de Israel. O plano de Absalão falhou e Absalão é preso na árvore pelos cabelos, untado de ouro, e vem Joabe e mata Absalão. 3 dos filhos de Davi morreram por causa de um pecado, de um abuso de autoridade, morreram porque ele tinha exposto a sua família aos inimigos de Deus por causa da sua transgressão. Uma autoridade que abusou da autoridade que tinha. Não podemos abusar da autoridade que há no nome de Jesus. Não podemos usar com propósitos e motivações erradas, como fez Davi, porque aquele que abusa da autoridade presta contas a Deus, mas é entregue, na verdade, aos inimigos do Senhor. Agora, muitos perderam a sua autoridade, muitos deixaram seu machado cair nas águas e precisam resgatar essa autoridade, precisam restaurar essa autoridade. E nós precisamos entender os princípios para se resgatar uma autoridade. Precisamos entender os princípios para restaurar a autoridade que foi perdida, restaurar a autoridade que caiu. Que nessa matéria Deus possa falar ao teu coração, Deus possa ministrar a você, que nessa matéria você possa ser desafiado a resgatar a tua autoridade espiritual e usar a tua autoridade espiritual para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Persevera, fica firme no seu estudo, nesta matéria. Busque conhecimento, que Deus revela sabedoria. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, continuando aí a nossa primeira aula no nome de Jesus.